Saudações, caro telespectador, estamos aqui para mais um debate no nosso programa, um programa conhecido por todos de Vilanculo, por toda a província de Inhambane e acredito por todo o Moçambique. É o Olho Visionário e estamos aqui para tratar aquilo que são os temas de destaque e de interesse social a nível do distrito, a nível da província, mas não só, a nível também de todo o país. Antes mesmo de chegar para aquilo que são os nossos temas, gostaria de apresentar aos nossos painelistas. Estamos com dois painelistas da casa, um painelista residente e outro não por isso, contudo vai passar a fazer parte dos nossos programas. Os nossos painelistas de antemão vão se apresentar, mas antes de chegarmos a essa fase gostaria de lembrar ao caro telespectador para que não se esqueça de partilhar os conteúdos disponibilizados, não sei que é, aqui no nosso canal. Se já é subscrito, partilhe os links, deixe ficar o seu gosto, caso não seja, subscreva-se ao canal, se esquecer de deixar ficar o seu comentário, que é para juntos podermos crescer. Voltando para aquilo que são os temas do dia, ou melhor, o nosso programa, antes mesmo dos temas, ou melhor, vou começar com os temas, depois chegamos aos nossos painelistas, dizer que temos dois temas em destaque para o debate, e o primeiro envolve o Serviço Distrital de Educação, Juventude e Tecnologia de Vilanculo, que acaba de receber, para o exercício das suas atividades, uma nova viatura. Então vamos falar um pouco em torno desta chegada dessa viatura, o que é que pode significar, o que é que pode trazer para aquilo que é o Serviço de Educação a nível do distrito. E como segundo tema temos também a saída das forças do SAMIM em Cabo Delgado. Sabemos muito bem da situação que os nossos irmãos em Cabo Delgado estão a enfrentar e essas forças do SANIM, isto é da SADC, têm sido uma grande força no combate ao terrorismo. Portanto, voltando aos nossos painelistas, vou pedir para que se apresentem. Vamos começar mesmo com o Morur, que já é painelista de casa. Morur, seja bem-vindo ao programa mais uma vez e tome a palavra. Muito obrigado, saudações. Saudações. Boa noite, comentador. Boa noite ao colega Eduardo, que desde já passa a compor o nosso painel aqui como comentador. Muito obrigado, Morur. De seguida, vamos pedir para que o nosso novo colega, o Eduardo Cunhani, possa se apresentar. Eduardo, a casa é esta, o programa já está aberto. Seja bem-vindo e pode se apresentar. Muito obrigado, boa noite. O meu nome é Eduardo Cunhani. De fato, estou aqui para partilhar aquilo que são os acontecimentos, tanto do nosso distrito, assim como do país. E muito obrigado. Vamos a isso, né? Uma pergunta geral para os nossos dois panelistas. Como é que está a disposição? Tudo em ordem. Eduardo, está tudo sob controle? Claro, está. Obrigado aos nossos dois panelistas e voltando mesmo para os nossos assuntos. Para começar, vamos trabalhar com aqueles que são os nossos fatos da semana. Os nossos panelistas sempre trazem consigo os seus fatos, né, os fatos que têm marcado a eles durante a semana. E desta vez não vamos fugir à regra e vamos começar consigo, Morur. O seu fato da semana, por favor. Mais uma vez, saudações, muito obrigado. Bom, o meu fato de semana, embora passa um bom tempinho, mas para mim é um fato que não quero deixar a passar. O fracasso da Renamo na tentativa de aliar-se ao partido Frelimo, não é para poderem, de uma ou outra forma, sabotar, para quem diz, né, ao Venâncio Mondlane. E, por sua vez, o partido Frelimo rejeitou, diz que não é a cultura do partido Frelimo aliar-se à Renamo em detrimento de sabotar ou boicotar uma certa organização. E isso, para mim, significa que é um fracasso e o medo, ao mesmo tempo, do partido Renamo, quando cria essas tendências de se aliar ao partido Frelimo. Mas, quanto a mim, até porque quando é assim me faz perceber uma coisa que não quero deixar também aqui passar, sobretudo aos seus símbolos das suas organizações.
falou, por exemplo, a Frelimo tem na sua bandeira a maçaroca, a Renamo tem a perdiz, e o MDM tem o galo, e o Venâncio Mondlane também, no seu partido, tem aí uma rola, senão um pombo. Agora, o fato curioso, qual tudo me parece que, tanto para a perdiz, o galo, assim como o pombo, são criaturas, são animais que sobrevivem de migalhas, sobrevivem de farelo, sobrevivem daquelas migalhas da maçaroca. O que isso significa para mim? Eu entendo que parece que a criação dessas organizações, o fim último, de fato, é recorrerem àquelas migalhas, é recorrerem ao farelo para poderem se alimentar. Digo isso porque no fim de tudo isto que nós temos assistido, de fato, esses quando ganham bancadas parlamentares, quando estão lá na Assembleia da República, o que nos parece não é eles estarem aí para defender os interesses do povo numa primeira fase, mas a guerra que nos vê discutem-se, são insultos e no fim eles comem aquelas migalhas, sobrevivem do farelo dado pelo Partido Frelimo. Vou trabalhar consigo, Morur, em duas questões. E para começar mesmo olhando para aquilo que é o seu comentário, Morur, estaria a dizer que vamos partir do princípio que a Renamo em particular, sem falar dos outros partidos políticos, foi uma espécie que, ou seja, quem criou a Renamo foi alguém que desassociou-se da Frelimo. Então estaremos a dizer que a independência que esta pessoa estava à procura, ou seja, que a Renamo estava à procura quando desassocia-se da Frelimo, de qualquer forma ainda não alcançou e de uma ou de outra forma ainda estão, como é que poderia dizer, submersos ou então dependentes ainda da mesma Frelimo que de uma vez tentaram dissociar-se. Não, olhando os meus argumentos, né? E olhando também os seus símbolos, tudo indica que eles são dependentes. Dependentes do quê? Dependem de migalhas. Dependem do farelo produzido pelo Partido Frelimo. Ok. Muito obrigado, Morur. Assim fechamos o fato da semana para o nosso primeiro panelista e de seguida vamos trabalhar com Eduardo Cunhani. Eduardo, o seu fato da semana, por favor. Bom, muito obrigado. Bom, o meu ponto da semana tem nada a ver com um comentário, posso dizer assim, que gostaria de fazer em relação aos pronunciamentos do presidente do município de Vilanculos, quando falava sobre a situação da marginal. Okay. Ele disse que o município não tinha fundos para reabilitar a marginal. Falou que o município tinha 40 mil meticais, que era resultado da contribuição dos cidadãos no âmbito da ajuda mesmo do ciclone. Bom, o que me deixa curioso e que me interessa nesse aspecto é perceber se o presidente, ao falar que o município não tinha nenhum fundo para reabilitar a marginal, qual é o projeto que existe então sobre a reabilitação da marginal. Nós sabemos muito bem que a marginal seria um foco para a nossa economia em termos do turismo aqui na cidade de Vilanculos, e nas condições em que está, quem sai a perder não é só os agentes econômicos, mas também a população no geral. Então, seria de grande mesmo aperto ao município tomar em consideração a marginal. Então, quando vem com o discurso de que o município não tem dinheiro e fala desses 40 mil meticais, eu não sei se ele está a reclamar ou está a pedir apoio. De todas as formas, o que eu queria dizer é que é preciso desafio. Temos que aceitar a necessidade de buscar por patrocínio
para a reabilitação. Na verdade, se formos a reparar para os 40, são 40 mil. Acredito que uma obra de raiz para a reabilitação da Marginal não faz nem sequer metade, talvez da metade do que é necessário para a reabilitação ou para uma obra de raiz naquela situação em que encontra-se a Marginal. Ilustre, o problema não é o dinheiro, no meu ponto de vista. O problema não é o dinheiro. O problema é ter um projeto, é ter uma ideia de como reabilitar a Marginal. Porque não podemos esperar que há de vir um Jesus trazer dinheiro para nós. Não podemos pensar assim. Não podemos pensar que com as pequenas contribuições dos cidadãos nós podemos reabilitar a Marginal. Claro que esse é um apoio que é necessário, mas essa ideia eu acredito que não veio do município. Nós, como município, nós temos que traçar um projeto e analisarmos o projeto e tem mais. Ainda bem que o presidente diz que os 40 mil são contribuições de cidadãos. É uma boa ideia. Se é que os municípios têm essa ousadia de contribuir para a reabilitação da Marginal, então que vá avante. Eduardo acredita que os munícipes estão em condições, já temos os 40 mil, mas acredita que os munícipes estão em condições de talvez poder tirar mais ainda no âmbito da reconstrução da Marginal? Eu acredito que os munícipes podem fazer muito mais do que a reabilitação da Marginal. Nós percebemos o que aconteceu com alguns movimentos de jovens logo depois do ciclone. Fizeram um grande trabalho a nível da Marginal, fazendo limpezas. Aquilo não era o governo que estava a fazer. Eram cidadãos, jovens, que percebem que para nós crescermos, para nós vivermos, nós temos que fazer por nós mesmos. Não podemos esperar que alguém traga-nos dinheiro para reabilitar a Marginal. Eu acredito que se o município está a pensar dessa forma, de esperar que apareça um financiador, nós vamos ficar até o fim do mundo. Aliás, porque a Marginal não está péssima agora. Foi péssima antes desta governação. Então, faltou ideia. E me parece que essa ideia também está a faltar dentro desse nosso governo. Porque dizer que temos 40 mil meticais, eu não sei se isso é pedir ou é mostrar que somos tão fracos para termos um financiamento de reabilitar uma estrada como aquela. Bom, muito bem. Desculpa, eu gostaria de fazer um pequeno comentário. Vamos ser breves, na verdade estamos a tratar do fato de maneira mesmo só para trazer. Eu sei disso, mas é um ponto muito importante. Eu quero acreditar que quando ele anuncia a existência são 40 mil, né? Exato. A existência de 40 mil. De uma outra forma, ele pode estar a dizer que sim, de fato, existiu essa vontade dos munícipes em quererem contribuir, ajudar o município, não é? Para ver se pode-se criar uma forma de melhorar um pouco daquilo que a nossa Marginal se encontra agora. Porque a Marginal não vai servir apenas os que são membros, por exemplo, da Renamo neste momento, não. A Marginal serve para nós todos. A Marginal, quando tu pisas, não identifica se este é da cor vermelha, azul, verde, por aí em diante. Então, o que ele deve fazer, de fato, é buscar naqueles projetos dos edis passados, não é? Pegar nos mesmos projetos e dar continuidade. Sei que existiu esse projeto, mas de certeza tenho que existe, sei dizer que existe esse projeto, porque este problema, de fato, não é um problema desta governação atual. É um problema desde muito. E sempre falou-se da Marginal, mas o que é difícil, de fato, é a efetivação, materialização do mesmo projeto. Muito bem, infelizmente não podemos alongar muito, mas ficou aqui o nosso fato de semana dos nossos dois painelistas em relação àquilo que são assuntos que marcaram os nossos painelistas a nível do distrito. Mesmo para seguir com aquilo que são os nossos programas, vamos aos temas que já estão colocados na mesa e para começar voltamos com a questão do serviço distrital da educação a nível do distrito,
que acaba de receber a sua nova viatura, isto é, para, acredito eu, o exercício das suas atividades. Portanto, é uma viatura que com certeza vem para auxiliar naquilo que já tem sido o dia a dia do serviço distrital. Portanto, há uma necessidade de perceber o que é que esta viatura pode significar, ou a chegada dessa viatura pode significar para o distrito em torno do serviço da educação. E mesmo para começar, Murur, vou começar contigo. Nova viatura para o CIDJET em Vilanculo. Sobre quantas vertentes pode se olhar para a chegada desta viatura e quais são essas vertentes? Bom, primeiro eu vou parabenizar o CIDJET, a razão de ter recebido uma viatura daquela, e que isso não foi só para o nosso distrito, é a nível nacional que receberam essas viaturas. Mas a pergunta minha que eu me coloco é: trata-se de uma viatura, fala-se por aí que trata-se de uma viatura, trata-se de viaturas que o Ministério da Educação recebeu como uma doação. A pergunta minha é: será que nem o tal financiador não olhou, ou seja, até o próprio Ministério da Educação não terá olhado prioridades? Porque há quem diz que não, a recepção daquelas viaturas é para o melhoramento da qualidade do ensino. Será que um ministro, um diretor distrital, não é, de educação, andando de uma viatura daquela, circulando de uma viatura daquela, estar a melhorar a qualidade do ensino? Não. Para mim, digo que não, porque só vamos olhar o valor, não é, da aquisição daquelas viaturas. Não é? A cada viatura custou... Está avaliado numa estimativa de cerca de 3 milhões de meticais. São 3 milhões de meticais, ok, vamos lá. Quantas viaturas foram recebidas a nível nacional? Muitas viaturas que na conversão, não é, se tivessem dado outras prioridades para além daquelas viaturas, vamos supor, se tivesse adquirido, por exemplo, motorizadas, podia permitir a circulação de um diretor distrital, por exemplo, de um diretor de uma escola. Não até só porque antes desta ele já tinha um meio ou um mecanismo de circulação. Sim, já existia lá uma viatura. Agora, para mim é que não faz sentido. É claro que talvez seria necessário, né, ter uma nova viatura, mas não faz sentido numa altura que em Moçambique fala-se da fraca qualidade do ensino, fala-se de falta de salas de aula, fala-se falta de carteiras, não é? Então, por que não podiam ter dado prioridade? Imagina, eu não sei qual é o orgulho que um diretor distrital, entrando numa viatura daquela, desloca-se, por exemplo, para Xixocane, desloca-se para Mangumo, desloca-se para ir para Maçons, e chega, depara-se com um diretor que nem uma carteira para poder fazer a sala, não tem. Alunos sentados no chão, alunos sentados numa pedra, ele vai se sentir orgulhoso, e quando é assim, disse melhoramento da qualidade do ensino. Vou pedir para que segure um pouco o fio de pensamento, Murur, ainda nesta vertente, volto de novo a atuar consigo, peço que não perca mesmo o fio de pensamento, mas e sobre a mesma pergunta, Eduardo, uma nova viatura no CIDJET de Vilanculo, e ainda vou bater na mesma tecla, em duas vertentes, ou talvez em quantas vertentes podemos analisar a chegada dessa viatura e quais vertentes? Compactua da mesma ideia do Murur ou nem por isso? Bom, primeiro eu acho que não vou dizer parabéns aos serviços distritais ao receber uma viatura daquelas nas situações em que o Murur está aqui a dissertar, porque o que nos interessa, nós moçambicanos, no Ministério da Educação, é o impacto que esses bens podem trazer dentro da educação. De fato, o fato de termos um carro melhor daqueles não nos dá nenhuma sala de aulas e não melhora também a qualidade do ensino dentro das salas. Então, analisamos isso em que projeto ou em que perspectiva se dá essa viatura ao serviço distritais.
É verdade que é para permitir essas circulações, mas essas circulações, como nós sabemos, eram feitas com base no carro que todos nós conhecemos. Mas só me deixar aproveitar dizer que nós sabemos que estamos num período de campanha, é um período que, pronto, todos as forças usam de todos os meios possíveis que têm para sobressair, não é? E eu posso perceber nessa perspectiva, sim, não na perspectiva de querer melhorar a qualidade do ensino, porque se a ideia era melhorar a qualidade do ensino, eu entendo que o dinheiro que se usou para a compra de tantas viaturas, como se diz, eu acredito que seria melhor usá-las para formar os docentes, para formar os professores, por exemplo, do ensino de ensino de línguas, por exemplo, que sabemos muito bem que temos em falta aqui no nosso país e que não temos esses professores, mas que era possível formar. Muito bem. Mesmo para continuar, peço também que segure o fio do pensamento. Vamos continuar na mesma vertente. Mururi falava da questão de prioridades e mesmo para recordar, já vinha se citando a questão das infraestruturas escolares, as condições, falando em carteiras, não podemos ignorar também a questão dos livros, sem falar daquilo que é o próprio pagamento dos professores, principalmente referente às horas extraordinárias. Mururi, quais deveriam ser, tudo bem, são alocadas viaturas e nem só a nível do distrito, mas quais deveriam ser as prioridades, olhando para aquilo que são questões pertinentes do setor da educação a nível nacional? Bom, quanto a mim, primeiro, a primeira prioridade talvez seria devesse olhar para infraestruturas. Falo de salas de aulas. Salas de aulas equipadas com carteiras, não é? No que é demais, num valor só da compra de uma viatura, pudesse converter o valor de uma viatura só em salas de Mucupa, por exemplo, olhando a nossa realidade. Por exemplo, temos a escola de Marraque. Por 3 vezes eu a participar lá numa reunião como encarregado, né? Salas de Mucupa, então, salas de chapas. Vi aquelas salas aí Mas destruídas. são melhores. Sim, são melhores. É que não faz sentido um diretor daqui. Comparativamente a sentar embaixo de uma árvore. Sim, não faz sentido. Bem, E tu pensas que isso estaria a alegrar um professor que está há 3 anos sem receber horas extras? E de repente vem um diretor distrital, te pega, circula numa viatura daquela. Não faz sentido. Pensa que vai alegrar. Eu quero acreditar que isso está a trazer mais frustração ao professor. Então, de uma outra forma, estariam a fragilizar o nosso sistema educacional. Na sua visão, poderia esperar a viatura e se desse prioridade, por exemplo, já agora tocou na questão das salas de aulas? Sim, também porque falando de carteiras, não faz sentido. Moçambique é um país que tem muitos recursos. Então, o mesmo valor talvez podia aplicar-se talvez na contratação de mão de obra, não é, para o fabrico de carteiras, porque de madeira não é problema. Nós temos muita madeira, mas o que acontece, esta nossa madeira não é o próprio moçambicano a usufruir. É esta madeira que é vendida para a China. Então, não se justifica isso. Eu quero acreditar que esses doadores podem ter olhado essa parte de ver um dirigente moçambicano que sempre quer estar no luxo. Não é? Pensa que dando um luxo para um dirigente é muito e que a maioria é que sofre. Quem são a maioria? Somos nós, são os nossos filhos que estão debaixo de uma árvore. Vou continuar contigo, Mururi, talvez com mais uma questão que me surgiu aqui, mas para que não estejamos muito distante daquilo que é a nossa pergunta agora, vamos atuar contigo, Eduardo, ainda em torno daquilo que deveriam ser prioridades. O Mururi destacava aqui a questão, talvez, do apetrechamento das salas, inclusive a colocação de carteiras. No seu entender, no seu ponto de vista, quais seriam as prioridades do setor da educação
além de olhar para uma nova viatura, inclusive luxuosa, ou talvez de um valor bastante alto, as outras dificuldades que o setor tem enfrentado? Bom, uma das prioridades que eu acho que deveria existir dentro do Ministério da Educação é a formação do pessoal. E essa formação tinha que estar acompanhada pela motivação dessas pessoas. Porque o que se verifica em todo o país é a desmotivação total do professor, para não dizer do funcionário público. Mas essa desmotivação nunca pode ser resolvida, por exemplo, por trazermos um carro de luxo dentro do Ministério. A desmotivação vai ser resolvida por satisfazer as mínimas condições que o professor deseja. E uma das mínimas condições que o professor deseja é ter o salário digno. Não vamos dizer que vamos comprar um carro de luxo se o professor que nós lhe colocamos lá, nós estamos a lhe motivar, nós estamos a formar a essa pessoa. E aliado à questão da formação, também posso concordar com o Mururi ao dizer a questão da infraestrutura. Estamos a dizer que um carro daqueles equivale a 3 milhões de meticais. No meu entender, 3 milhões de meticais pode fazer mais de 3 salas. Atenção, Eduardo, 3 milhões de meticais é apenas para uma viatura. Sim. Olhando simplesmente para a província, o número de distritos que tem, e olhando para o país, e talvez querendo imaginar que talvez a cada distrito do país foi alocada uma viatura. Essa associação ou essa adição desses valores de cada 3 milhões de meticais é muito. É por causa disso que estamos a dizer que, analisando a intenção, não é de promover o desenvolvimento do Ministério da Educação. Porque se fosse para isso, tinha que se focar, como estava a dizer o Muro, as prioridades. E as prioridades, para mim, não são trazer um carro de luxo. São de formar as pessoas, motivar as pessoas, construir salas. E isso pudesse fazer com um dinheiro como esse, como o colega está a dizer, se nós adicionarmos, se nós dizermos o número dos distritos que nós temos a nível do país e multiplicarmos esse número por 3, íamos perceber que esse dinheiro não é um dinheiro de qualquer maneira. É tanto dinheiro que pode construir salas numa província, pode resolver questões muito importantes em relação às salas. Sim. Mas atenção também, há províncias, há distritos que receberam mais de uma viatura. Por exemplo, vamos falar do capital, por exemplo, temos Maputo como província, cidade de Maputo. Sim. Então significa que nesses sítios receberam mais de uma viatura. E só para fazer uma ponta de ligação daquilo que o colega Cunhano estava a dizer, de fato, quando fala de desmotivação, e na verdade isto traz uma desmotivação, não motivação. Numa altura que não há mudança de carreira, não há progressão, não há horas extras. Não há horas extras. De fato, isto traz uma desmotivação e isso faz com que o professor, de fato, só chega na sala de aula, fica e não faz nada. E no final do dia, é este professor que é obrigado, não é? A trazer um número elevado de pessoas transitadas de classe. Sem qualidade. Estamos a levar para uma direção que eu já ia chegar lá, mas para que eu não me esqueça, Muro, chegamos na questão do quando o professor chega na sala de aulas. Chegamos lá. Mas antes disso, teria referenciado a questão da coordenação entre os patrocinadores e o governo, onde poderíamos entender que, com certeza, ou aliás, eu gostaria de questionar
se numa espécie de conversação entre o patrocinador e o governo, será que não teria sido uma espécie de haver a questão vinda do patrocinador sobre aquilo que seria a prioridade para o governo ou talvez para o setor e, por conseguinte, eles teriam escolhido a questão da viatura, ou podemos entender como se fosse uma espécie de o patrocinador simplesmente ter entendido que quer patrocinar e só decidiu que vai trazer ou vai ajudar através da viatura? Bom, a ser verdade que, de fato, essas viaturas provêm de um projeto de doação, não é? Eu quero acreditar que esses doadores podem ter olhado a ganância dos nossos dirigentes. E não te esquece que sempre eu tenho dito o seguinte, que nós estamos numa nova era de colonização, de várias formas, não é? Já se sabe dizer que o dirigente moçambicano, africano, sempre gostou de coisas boas, não é? Porque tudo bem, para fragilizarmos o sistema educacional, o que devemos fazer? Vamos fazer de conta que estamos a lhes dar o luxo. Mas, por outro lado, estamos a fragilizar, desmotivando o próprio professor quando está dentro da sala de aula. Porque nenhum professor que vai se alegrar vendo um seu dirigente com uma viatura daquela natureza e ele com um chinelo forrado. Mas pensa que este professor terá motivo também, para poder lecionar entre estados não há ofertas. Há sempre uma espécie de um jogo de interesse. Não há ofertas. Eu não posso acreditar que é uma doação. E esse termo de doação, eu não sei até que ponto significa o que se pretende dizer. Porque quando se diz que ofereceram à instituição X uma doação de uma viatura, meu irmão, nenhum carro é doado. Ninguém pode chegar a comprar uma coisa, depois chegar a te oferecer, muito menos um Estado. Porque se estamos a considerar que é fruto de um projeto, os projetos não são moçambicanos, são projetos europeus, muitos. E nenhum europeu vai comprar carro e depois vir oferecer. Eu tenho certeza que ali houve troca de favores. Vou pedir mas também mais o vosso contributo. É uma questão que surge aqui, teria tocado de Moura. Estamos a falar da questão do descontentamento, da desmotivação em relação ao superior e ao professor. Na verdade, nessa condição agrada-se mais ao superior, que apesar de algum papel ele estar a desempenhar, podemos concluir que quem tem mais trabalho é o professor que vai ao campo. Numa altura em que agrada-se mais o alto magistrado, esquecendo daquele que tem talvez a maior tarefa e fazendo com que ele, Moura havia dito que quando chega o professor à sala de aulas, com certeza vai com pouca energia, com pouca motivação, olhando para aquilo que acontece do outro lado, enquanto ele praticamente é esquecido. Nessa vertente em que o professor chega desmotivado, que qualidade de ensino podemos esperar em torno do nosso país? É uma altura em que o professor nem o merecido é dado e até mesmo aquilo que deveria ser a migalha também passa de longe. Bom, a qualidade do ensino, de fato, que esperamos é aquilo que todos nós conhecemos. Não sei se o moderador conhece um filho do dirigente que está a estudar aqui no nosso país. Se existem, são poucos. Isto por quê? Porque a qualidade de ensino, de fato, oferecido pelo nosso sistema de educação não é das melhores. Não é normal, tu encontras alguém na 7ª classe, 12ª, com sérios problemas, não sabe escrever, não sabe ler. O que será dessa pessoa quando chega no ensino superior? Mas o problema onde é que está? O problema está lá, no ensino primário. É lá onde o professor não tem motivação para poder lecionar. Mas, um pouco antes, há uma pergunta que tu colocaste
será que o doador, a intenção de fato era doar as viaturas como tal, ou porque podia existir uma outra prioridade? Aqui surge a ideia de, será que na verdade o doador veio com a intenção de doar as viaturas, ou porque a pessoa que estava lá em frente na negociação dessa dita doação terá dado prioridade à viatura, sendo uma coisa de luxo, esquecendo daquilo que é mais fundamental. Porque a ganância aí também é chamada para olharmos esses aspectos. De fato, eu quero acreditar que se fossem pessoas sérias, que querem ver Moçambique a desenvolver, não podiam ter sede à recepção, não podiam ter aceito a recepção daquelas viaturas, mas sim deveriam ter dito, olha, nós conhecemos os nossos problemas. Nossa realidade. Então, a nossa realidade é esta. Então, assim sendo, não adianta vocês nos darem as viaturas. Nos dê outra coisa diferente de viatura. Outra coisa, o que seria? Prioridades. Fala-se o problema das salas, de como nós vinhamos falando. Podiam ter só olhado, talvez, para esses aspectos. Os professores. Sim, Estamos a falar agora das horas extras de 2024. Mas a questão não é só 2024. Acredita, estamos no tempo de campanha. É este professor que vai ser usado. Desde o tempo de formação até o momento de votação. Eduardo, vamos ter que passar por outra questão. Muito obrigado, Morur. Mas ainda sobre a mesma vertente, que sistema de ensino, que qualidade de ensino podemos esperar do nosso país, olhando para aquilo que é a desmotivação que tem sido transmitida dia após dia para o nosso professor, que é aquele que trabalha diretamente com o aluno, nesse caso? Olha, é péssima. Não podemos esperar uma educação de qualidade nessas circunstâncias. Aliás, porque estamos a perceber o quão é péssima a nossa educação. E isso é resultado dessa desmotivação. É assim, muitas das organizações não percebem que para terem ganhos devem investir nos recursos humanos. Muitos pensam que para crescer temos que investir no dinheiro, temos que pôr mais dinheiro dentro da empresa. Mas podes ter certeza que tu podes ter bilhões e bilhões a investir na tua empresa, mas se tu não tens as pessoas formadas, se tu não tens as pessoas que estão motivadas, o seu dinheiro não vai valer nada. Então, é exatamente o que está acontecendo em Moçambique. Nós temos recursos, mas nós não temos pessoas formadas. Quando se diz tem que se dar prioridade, essa prioridade tem que ser dada. Formar as pessoas. Aliás, porque nós percebemos que no início da formação desse governo no nosso país, com o presidente Samora Machel, essa situação de educação, de formação, era prioridade. É por isso que foram mandados vários cidadãos para fora do país para serem formadas, porque tu nunca podes formar um governo, tu nunca podes formar uma empresa, tu nunca podes ter uma casa organizada, onde as pessoas não estão formadas, onde as pessoas estão desmotivadas. É impossível. Mas olhando numa vertente generalizada, vou continuar contigo, Eduardo. Não seria uma espécie, ou a chegada da viatura, não seria uma espécie de preparação do terreno? Quem sabe daqui a dias chegam os livros, e esses livros será necessidade de usar a viatura para alocação. Daqui a dias chegam carteiras, talvez para que o diretor, talvez distrital, possa se fazer chegar às diferentes escolas do distrito, tenha que usar a viatura. Não seria uma espécie de preparação do terreno para aquilo que está por vir e que seja algo bom? Teríamos olhado nessa vertente? Eu acho que as desculpas podem ser várias para justificar que a atribuição da viatura é uma prioridade. Mas o que nós estamos a dizer é que essa prioridade não foi dada no bom momento. No meu entender, neste momento, não seria prioridade comprar carros de luxo para o Ministério da Educação. Para mim, neste momento, a prioridade de todos era de capacitar o sistema de educação. E a melhor forma de capacitar o sistema de educação é formar as pessoas que estão lá, é motivar as pessoas que estão lá.
Era isso que eu queria dizer. Murur, ainda na mesma vertente, a sua opinião em relação a uma espécie de preparação do terreno, a chegada da viatura, porque ainda está por vir. Talvez venha ali o livro precisa de ser carregado, e para carregar o livro é preciso uma viatura em condições, olhando para os diferentes terrenos que podemos ter, e talvez mais boa coisa ou bom material que ainda está por vir. E pronto, não seria uma espécie de preparação do terreno à chegada dessa viatura? Eu acredito que não, porque a primeira coisa é que o próprio livro é um livro com problemas, cheio de erros. Então, e quantas escolas nós temos a nível do distrito? Só vamos falar do nosso distrito. Quantas escolas? E quantas viagens? E qual é a justificativa do combustível que um diretor, usando uma viatura daquela, se o objetivo é de fato usar aquela viatura para distribuição de livros? Não faz sentido. O que nós temos assistido de fato é chegaram os livros, aluga-se outras viaturas para poderem fazer chegar o livro em outras escolas que estão nas zonas recônditas. Não é um carro de luxo daquele que o próprio diretor distrital vai aceitar usar o mesmo livro para chegar a uma escola de uma zona recôndita. Talvez podemos continuar com o nosso tema na segunda parte, mas para já vamos observar um pequeno intervalo. Gostaria de pedir ao caro telespectador para que não saia da tela, fique ligado ao nosso programa e não se esqueça de compartilhar, os nossos conteúdos, deixa ficar o seu gosto, deixa ficar também o seu comentário, que é para assim podermos ver o que é que dá para melhorar e juntos podemos crescer. Voltamos com mais conteúdo para o debate na nossa segunda parte. Até já! Bem-vindo ao canal Vilanculo TV. Acompanhe notícias, entretenimento e desporto. O nosso objetivo é manter o telespectador informado de tudo o que acontece em Vilanculo e no nosso belo Moçambique. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. Não se esqueça de partilhar os nossos conteúdos para juntos crescermos. Liga-te à sua TV online. Nossa segunda e última parte do nosso programa, dizer que o programa mesmo está bastante quente e quando saíamos falávamos da nova viatura que chegou no sistema, ou seja, na educação a nível distrital. Contudo, já foi praticamente tudo debatido em torno deste tema, o que significa que vamos voltar com o nosso segundo tema, que já foi colocado à mesa para o debate. Caro telespectador, gostaria mesmo de fazer lembrar para que não se esqueça de partilhar os nossos conteúdos, que fique ligado ao nosso canal, sem esquecer de deixar ficar o seu like e, acima de tudo, deixe ficar os seus comentários para nos ajudar a melhorar diante do nosso serviço. Como nosso segundo tema, temos a questão da saída das forças do SAMIM em Cabo Delgado. Sabemos muito bem da situação que os nossos irmãos estão a enfrentar em Cabo Delgado e por conta mesmo desta situação a SADC decidiu que ia colocar forças a nível da região com vista a ajudar no combate ao terrorismo. Contudo, passado esse período, a questão do terrorismo ainda prevalece e tem-se verificado nos últimos dias a retirada de algumas forças que deveriam estar ainda na ajuda neste combate contra o terrorismo. É uma questão bastante pertinente a se debater e para começar mesmo com este tema, uma questão que eu vou levantar é que estamos numa altura em que pode-se afirmar que já estávamos a registrar algum avanço com este apoio externo
E, contudo, a retirada dessas tropas, já temos o Lesoto, que já saiu, e para o mês em curso a probabilidade é muito grande, se não houver alguma mudança da saída do Botswana, apesar de algumas tropas que ainda ficam lá. Temos a Tanzânia, a Ruanda e também a África do Sul. Mas numa altura em que estávamos talvez a ganhar um pouquinho mais de espaço em torno desta luta, o que é que pode significar a saída dessas tropas do SANI? Agora estamos a falar especificamente do Botswana, mas talvez as outras também podem vir a sair. Então, olhando numa vertente ampla, o que é que pode significar a saída dessas tropas do SANI, olhando para aquilo que é a realidade e que temos de antemão para a situação do Cabo Delgado. Eduardo, vou começar contigo. Bom, eu acho que se eu fosse o comandante, não ia deixar que aquelas forças saíssem. Mas nós não sabemos os protocolos que foram assinados, em que âmbito esses protocolos foram assinados, e tenho certeza que as forças lá estão a ser retiradas no âmbito desses protocolos. De todas as formas, a saída dessas forças vão trazer um impacto muito negativo para o Cabo Delgado, considerando que nos últimos dias temos acompanhado ataques esporádicos em quase muitos distritos, e acredito que com a saída dessas forças, as nossas forças vão ficar fracas, e quando é assim o inimigo vai aproveitar. O que nós podemos dizer é que nós, como moçambicanos, fora da SADC, do Ruanda e de todos os outros que nos dão ajuda, nós próprios moçambicanos, como é que nós respondemos a esse problema do Cabo Delgado? Porque podemos pensar que o problema está em Cabo Delgado, mas aquele problema não está em Cabo Delgado, está em todo o nosso país. Então, nós, como país, como cidadãos, como é que nós reagimos à situação de Cabo Delgado? Porque não podemos dizer que vamos vencer o terrorismo com ajuda externa apenas. Não será possível. Aliás, pela experiência da história do próprio terrorismo, não se vence. Isso é igual a querer tentar vencer uma guerrilha. Guerrilha não se vence. Terrorismo não se vence com armas. Vence-se sentando e conversando. E eu tenho muita certeza que o nosso governo tem competências e capacidade para fazer isso. Mas não sei o que está a acontecer, mas eu acredito que não é o suficiente que nós estamos a fazer para estancar o terrorismo em Cabo Delgado. Vou cortar, Eduardo, mas depois continuo consigo, ainda na mesma vertente. Murur, o que é que pode significar esta saída das forças da SANI numa altura em que, mesmo com a ajuda das forças externas, a questão do terrorismo em Cabo Delgado ainda prevalece, e a saída deles, será que as tropas moçambicanas, ou seja, as forças de defesa nacional, vão conseguir dar conta da questão real no terreno em Cabo Delgado? Bom, se calhar a retirada dessas forças é o cumprimento do protocolo assinado, não é? com o Estado moçambicano, mas talvez a maior preocupação seria será que a retirada deles, eles terão conseguido alcançar aquilo que era o objetivo, não é? No que diz respeito ao combate ao terrorismo. Será que conseguiram ou não? Nós não temos evidência acerca disso, mas até porque um outro ponto que me deixa muito preocupado circula nas redes sociais um áudio de um grande general
e por sua vez ele a dizer que nunca foi vencido na guerra. Não é? E se nunca foi vencido na guerra, é por isso o terrorismo em Cabo Delgado não se expande nem para Nampula, nem para Niassa, nem para onde. Só existe aí em Cabo Delgado. Esse general é um moçambicano. É moçambicano, está na reserva. Foi grande lutador durante a guerra de libertação nacional e alguém de grande nome que não precisa eu citar aqui. A pergunta minha é, será que já se sabe dizer quem são como é que se diz, os grandes patrocinadores, os donos do terrorismo em Cabo Delgado, tendo em conta que o colega Eduardo aqui dizia que de fato quando se trata de terrorismo não se vence, porque terrorismo por sua vez também ataca em espécie de uma guerrilha. E guerrilha, de fato, nas suas incursões só efetua ataques de forma esporádica. E tu não sabes dizer se hoje me atacou aqui, amanhã pode vir atacar num outro ponto. Então é difícil, de fato, o que seria melhor para nós seria mais prático encontrar formas de uma negociação, se sabe quem são, não é, os donos de terrorismo. Mas olhando na história, segundo também o que dizia o colega, temos problemas de terrorismo quase em toda a África. Vamos falar de República Democrática do Congo, temos Chad, Sudão. E nesses países, a semelhança de Moçambique, o problema de terrorismo nunca se vence. E sobretudo quando existem uma intenção, existem intenções do Médio Oriente com a intenção de querer ajudar esses países que atravessam esses problemas. Por exemplo, para nosso caso, há uma intenção de Estados Unidos, não é, querer apoiar Moçambique, não é, fornecendo as armas letais para combater o terrorismo em Cabo Delgado. O que não quero me calar, com que intenções? A intenção é de Eduardo, como diz, ou porque tem outras intenções, não é, para vir a aumentar aquilo que é o foco de terrorismo, não é, sobretudo no que diz respeito ao comércio. Isto voltaria a nos remeter à questão do conflito ou da questão de interesses. Bom, sim, a questão de fato é de interesse, porque quem que fornece as armas? Nós podemos chegar a um certo ponto de pensarmos que de fato os Estados Unidos, pode ser os Estados Unidos também a fornecer armamento ao próprio terrorista e por outro lado também a mostrar intenções de querer fornecer armamento ao próprio moçambicano, ou seja, ao próprio Estado moçambicano. Então ele come quase em todos os lados, não é? Come com terrorista, quer comer também com Moçambique. Mas há um ponto muito importante que nós não podemos nos esquecer disso. Sempre onde há problemas de terrorismo, as forças sempre que estão lá sempre aproveitam de qualquer coisa. Há relatos que ditam que aquelas forças ruandesas que estão lá conseguem explorar os nossos recursos. Falamos de pedras, de ouro, não é? Entre outros recursos. E à medida que eles vão libertando certas zonas, vão explorando também os nossos recursos e mandam para as suas terras. Isso nos leva a uma outra questão. Vamos reparar, as forças ruandesas só se instalaram em Cabo Delgado a priori na perspectiva de ajudar no combate ao terrorismo. Olhando para a questão que esteve aqui a mencionar, o que acontece agora é que já estão também numa espécie de exploração daquilo que são os recursos lá disponíveis e podemos associar ao caso das forças ruandesas estarem inclusive a se instalar na espécie de construção de infraestruturas. Também é evidente isso. Afinal de contas, essa questão de entrar com um certo propósito e de uma medida para outra, partir para um ou outro e bem distante daquilo que era o propósito inicial. O que é que nos remete, afinal de contas, essa pequena mudança de coisa, do objetivo? Bom, na verdade, sempre no terreno existe algum tipo de aproveitamento. De certeza, eu quero entender que existe um aproveitamento à semelhança dos Estados Unidos quando mostra essa intenção de querer apoiar Moçambique. Ninguém diz, olha, eu vou te dar coisa X só para agradar a Deus, para quem diz, não. Isto é um jogo de negócio.
nós temos que perceber. Aquela força ruandesa não pode estar lá, não é? Só a combater o terrorismo sem que explorem qualquer coisa que for. Não é? Eu quero acreditar que, independente do tipo de memorando assinado, não é? Mas sempre existem certas forças que vão criar mais tempo, ou seja, vão criar mais espaço para poder mais estarem, para poderem mais explorar. Isso nos leva ao ditado que diz que não é possível entrar na água sem molhar. Eduardo, estamos numa fase crucial em torno daquilo que é a busca da estabilidade na região de Cabo Delgado, ou seja, em Cabo Delgado. Contudo, levanta a questão seguinte: com a saída das forças do SANIM, que tendência pode se reparar para aquilo que é a estabilidade ou a conquista do espaço que já havia sido tomado pelos terroristas? A tendência vai ser de avançar ou podemos até chegar a uma espécie de recuar com esses pequenos transtornos a observar? As estratégias para estancar o terrorismo, no meu entender, são várias. E como eu estava a comentar da outra vez, não é através das armas que nós podemos conseguir resolver o problema do terrorismo em Cabo Delgado. É por isso que eu entendo que a saída das forças da SADC não só significam uma fraqueza em termos de negociação diplomática, mas também mostram que os interesses desses do Ruanda, por exemplo, o colega estava a falar também dos Estados Unidos, o interesse não é exatamente proteger aquelas áreas do terrorismo. Também buscar... São interesses mesmo, como estava a dizer o Mururi, para explorarem aquelas riquezas. É por isso que, como o moderador estava a dizer, há indícios de que alguns ruandeses já estão a se instalar. Aliás, alguns vídeos que a gente acompanha nas redes sociais, acompanhamos ali ruandeses a se interagir com mulheres moçambicanas. Então, olha, nós temos que analisar isso numa perspectiva do futuro. Se aquele povo que estava naquela região foi deslocada e neste momento os militares ruandeses estão instalados naqueles locais, estão a criar essas infraestruturas de que está-se a dizer e também estão a ter relações de amizades com o povo, o que nós estamos a perceber? Estamos a perceber uma autêntica usurpação daquela área dos moçambicanos a favor de, vamos dizer, de quem lutou por aquele terreno. Sim. Porque se são eles que lutaram e libertaram e começaram a colocar algumas instalações ali, eu não estou a ver isso com a intenção de que vinham para vir ajudar a estancar o terrorismo. Aliás, o Mururi estava a falar sobre a intervenção dos Estados Unidos. Olha, eu não tenho boas histórias em relação à intervenção dos Estados Unidos em algum país que tenha terrorismo e que resultou a favor daquele país. Eu não conheço nenhum país que eu conheço que os Estados Unidos interviu e ajudou a estancar o terrorismo e que isso resulte benefícios daquele país. Para dizer que os Estados Unidos têm mais tendência em valorizar interesses próprios É um país business, é um país que está fazendo negócio. Aliás, nós sabemos muito bem que
a maior indústria das armas no mundo estão nos Estados Unidos. E se nós percebermos as armas que estão a ser usadas em Cabo Delgado, tanto pelas forças moçambicanas, como pelas forças dos terroristas, são armas norte-americanas. Então, o que isso significa? Significa que é um pai que está a vir dizer: eu estou a proteger esse filho meu, enquanto do outro lado volta, entrega a faca a um outro filho para que vá matar o seu irmão, que ele diz que está lá a defender. Olha, é uma parábola que, no meu entender, significa que os Estados Unidos querem comer dos dois lados. Eles querem, não é que querem, estão a comer dos dois lados. Murur, ainda na mesma vertente, Moçambique também na tendência de estabilizar a sua economia, mesmo diante dessas pequenas, aliás, pequenas não, mesmo diante desses problemas, desta confusão, procura também uma tendência em aproveitar os recursos ou as reservas que lá tem. Estamos a falar da questão do gás, sem falar das pedras, como uma forma de fortalecer, assim digamos, a economia. Portanto, há que questionar se é viável ou podemos, portanto, apoiar essa espécie de busca, ainda também de um ganho, em um lugar em que ainda está em conflitos. Afinal de contas, o que é que deveria dar-se prioridade a esta situação? Bom, aqui nós temos que perceber qual é a gênese de terroristas, ou seja, de terrorismo. Sempre há conflitos, ou seja, sempre há terrorismo, sobretudo para a África, em países onde há descoberta de gás. E quero acreditar que antes de começar a explorar aqueles recursos existentes em Cabo Delgado, não havia problemas de terrorismo. Mas logo em 2017 começa a explorar, ou seja, começa a exploração daqueles recursos lá existentes, surge também terrorismo. É por isso que eu estava a dizer, aqui há uma espécie de negócio. Traz uma perturbação de terrorismo como tal, conflitos de guerra. E, por exemplo, temos lá a Total. Exato. A Total, pelo que eu saiba, é uma empresa proveniente da França, não é? E a França, por sua vez, também pode ter parceria com alguns norte-americanos. E nós não sabemos o que está acontecendo neste momento. A semelhança daquilo que eu tenho dito, sempre quando é momento de pesquisa, não é, do próprio gás, nós não temos engenheiros capazes, eu falo a nível de Moçambique, não temos engenheiro capaz de saber dizer se o momento de pesquisa dito como tal atingir o seu fim ou não. Porque existe uma possibilidade de eles dizer que sim, estamos no momento de pesquisa, e ao mesmo tempo eles estarem a explorar e a enriquecer os seus países. Então, isso para dizer que de fato, nós cá podemos estar a ver o terrorismo como tal, mas para você perceber, aquela área toda de exploração da Total está muito bem protegida, e nós não sabemos dizer o que pode estar a acontecer neste momento. Podem estar a explorar, a exportar os nossos recursos para as suas terras, porque nós estamos virados simplesmente para o terrorismo, não é? Pode-se dar um caso de ser isso. Para dizer que há uma necessidade, então, de olhar também para a busca de um pouco da exploração desses recursos, antes que talvez seja mas já tarde. porém, nós temos que perceber uma coisa. Isso, num certo país, nunca pode acontecer sem conivência de alguns dirigentes nossos. A questão da dependência nos torna impossibilitados, inclusive, de explorar aquilo que é o nosso próprio recurso, e como consequência estamos a sofrer esta confusão toda, e somos obrigados a assistir enquanto o estrangeiro vem e toma o que é nosso. Pois é.
Pois é isto que acontece de fato. Só para fechar, tenho mais uma questão. E Eduardo, vou mesmo continuar contigo. É uma altura em que a SADC vai retirando as suas tropas, vai retirando aquilo que é o apoio que havia disponibilizado para a questão do terrorismo em Cabo Delgado. Como é que fica Moçambique em duas vertentes? Será que o país por si só está em condições de enfrentar aquilo que é o terrorismo? E se a SADC para de apoiar, em quem especificamente podemos buscar a ajuda? Eu acho que a ajuda nós temos que buscar internamente, porque já se percebe que os outros não vêm com o objetivo de ajudar, posso dizer assim. Isso nos levaria à questão que eu havia colocado de antemão. Será que Moçambique está em condições de, por si só, combater? Sim, eu acho que sim, está em condições de se proteger, porque os que estão a criar guerra em Cabo Delgado querem recursos. Então, não custa sentar com essas pessoas. Vocês querem recursos? Ok, como é que vocês querem? Existem as leis internacionais que regulam a exploração dos recursos daquela natureza. Ok, vamos ver o que a lei internacional diz em respeito à exploração dos recursos, para salvaguardar que a exploração desses recursos beneficie o povo e assim como as empresas que exploram. Isso é uma questão de conversa. Não é através da arma, porque a arma está a obrigar você a tomar uma decisão. Por exemplo, o que está a acontecer é que os terroristas estão a obrigar que o moçambicano aceite que eles vêm tirar aqueles recursos de graça. É por isso que está a existir a guerra, porque o moçambicano está a dizer que não, isso é nosso. Então, se não sentarem, por mais que lutem 100 anos, a guerra não vai terminar. Aliás, como estava a dizer Muro, não conheço um país que o terrorismo foi resolvido através de arma. Não conheço. E todos estamos conscientes, incluindo o nosso governo, está consciente que não é possível nós estancarmos o terrorismo através de armas. É por isso que eu entendo que a saída ou a presença das forças da SADC ajudam, mas não resolvem. A solução tem que ser interna. Aliás, se formos a perceber quem são os terroristas, não são norte-americanos, não são europeus, são africanos, muitos moçambicanos. Então, nós como país, o que nós tínhamos que resolver esses nossos irmãos, que no lugar de levarem katanas e enxada, irem cultivar, vão se juntar ao terrorismo. O que está a acontecer? Porque essa é a gênese do terrorismo. Aquelas pessoas que estão a se juntar ao terrorismo é por causa da fome, é por causa da pobreza. Enquanto nós não resolvermos isso, não é possível estancarmos. Podemos chamar todo mundo para Cabo Delgado, mas não vamos resolver o problema de Cabo Delgado. Murur, ainda na mesma vertente, acredito que a questão já está colocada. Resta-me saber se compactua da mesma opinião do Eduardo ou nem por isso. Bom, na verdade eu me alio, me alinho com as palavras do colega Cunhano, de fato, porque ele falava, por exemplo, da fome, não é? Fome e por aí. Na verdade, falando de exploração dos nossos recursos, eu tenho dito sempre que a exploração desses recursos, a sua distribuição deve ser equitativa. Se a distribuição fosse equitativa, de fato, é claro que nenhum moçambicano podia aceitar aliar-se, por exemplo, ao terrorismo. Sabendo dizer que, olha, eu na minha casa tenho energia, tenho água, tenho gás, não é? Consigo ter qualquer coisa para poder comprar o pão.
Então, qual é a necessidade de eu ir malhar, não é? Numa Quer certa dizer que organização para distribuir o próprio... O moçambicano vê maiores chances de sair a ganhar alguma coisa. Aliando, se aliando, sim, do aliando, que sim, mas isso devido o quê? O problema que o colega Cunhano estava a citar aqui, o problema da fome, não é? Sobretudo, quando se trata do problema do africano, eu tenho dito de fato que os problemas dos africanos devem ser resolvidos pelos próprios africanos, não é? De que forma? Olhando essa cadeia toda, não é? Desde a existência do recurso, não é? A distribuição sendo equitativa, de fato, esse problema aqui não iria acontecer. O tempo já nos foge e por conta disso somos mesmo obrigados a encerrar o nosso programa. Mas antes do fecho eu gostaria de pedir para os nossos painelistas 30 segundos, um espaço para tecer as últimas considerações. Murura, enquanto puxa um pouquinho de fôlego, como acaba de tecer os comentários, Eduardo, 30 segundos para mesmo tecer as últimas considerações. Bom, primeiro dizer obrigado pelo convite e espero que das próximas vezes o debate seja igual a este e também queria mostrar a minha disponibilidade para participar nos debates e dizer também que vocês estão de parabéns. E quando a gente abre nas redes sociais e percebe que essa televisão não veio para brincar, veio para ficar. E por causa disso estão de parabéns. Muito obrigado, Eduardo Cunhano. Na verdade, somos gratos de verdade. São palavras como essas que nos transmitem energia e nos fazem continuar. Portanto, ouvir esses comentários nos deixa mais motivados e somos gratos por isso. Morur, em gesto de últimas considerações, 30 segundos. Bom, na verdade, falando do terrorismo em Cabo Delgado, segundo aquilo que nós vinhamos comentando aqui, eu só queria chamar a atenção para o próximo presidente da República, tendo em conta que a retirada dessas forças nós sabemos o que é que pode vir. Pode-se dar o caso de vir a intensificar mais ataques, sobretudo em Cabo Delgado, e que isso pode vir a alastrar para quase todo o país. Então, eu só queria chamar a atenção ao próximo presidente da República que olhem a existência dos recursos e façam a distribuição equitativa de como dizia e olhem também o melhoramento das condições de vida dos moçambicanos, em particular aos funcionários públicos, do professor, até de todo o corpo técnico administrativo a nível da administração nacional. Porque melhorando as condições de vida do funcionário público no geral, estaria a melhorar as condições de vida de um pedreiro, de um carpinteiro, daquela mamã que vende alface no mercado. Obrigado, Moruri. É assim que fechamos a presente edição do nosso programa Olho Visionário, pelo que vamos mesmo lembrar ao nosso telespectador para que não se esqueça de partilhar os nossos conteúdos, deixe ficar o seu comentário, deixe ficar também o seu gosto e fechamos na promessa de voltar na semana que vem. Gostaria mesmo de me despedir de todos aqueles que estiveram conosco a nos acompanhar em torno deste debate e agradecer pela vasta audiência. Nos despedimos na promessa de voltar mesmo na semana que vem. Até lá, caro telespectador, passe bem.